tem algo muito bizarro que anda a acontecer ultimamente. A geração atual tem uma necessidade constante de se transformar o seu sofrimento em uma linguagem pública. E não apenas sobre falar de dor, mas sim organizá-la socialmente, visualmente, emocionalmente, como parte da sua própria identidade. A internet, nos dias de hoje, criou um ambiente propício para deixarem de existir apenas emoções, para existir só pessoas que passaram a circular como conteúdo contínuo. Hoje, o trauma não é uma experiência individual. É uma estética, é uma narrativa e é tudo menos uma experiência individual. É algoritmo e até de certa forma é uma pertença coletiva. E isto alterou completamente a maneira como os jovens se veem e sentem. E até como é que eles entendem quem são. Olá, meu nome é Tis, não é Bia. E hoje vamos falar sobre o grande problema da romantização do trauma. Durante grande parte da história, o sofrimento psicológico era tratado através do silêncio. A depressão confundia-se com a preguiça. A ansiedade era vista como uma fraqueza moral. E o burnout era a falta de resistência aos trabalhos. O trauma familiar permanecia enterrado nas dinâmicas domésticas e raramente eram verbalizados. A sociedade valorizava tanto a contenção emocional que existia uma ideia muito forte de que a dor deveria de ser suportada de forma discreta para que a vida continuasse estruturalmente e funcionalmente. O problema não é que essa repressão produziu em gerações emocionalmente mutiladas, incapazes de comunicar sofrimento de forma saudável. Quando a internet começou esta coisa de espalhar a conscientização para a saúde mental, houve inicialmente um efeito ultra positivo. As pessoas finalmente começavam a abrir os olhos e, de facto, muitas pessoas começaram-se a sentir melhores e não se sentirem julgadas. O aumento da discussão pública sobre a ansiedade, a depressão e o trauma ajudou milhares de pessoas a procurar apoio psicológico e reduziu significativamente a estigma associado à terapia. A World Health Organization, ou seja, a Associação Mundial da Saúde, reconhece que várias campanhas de conscientização da saúde mental aumentam a probabilidade de procura de tratamento e de identificação precoce dos sintomas, o que é incrível. Mas aí é que entra. Porém, a internet não apenas normalizou o sofrimento, ela alterou a velocidade emocional com que o sofrimento circula. Antigamente, as emoções espalhavam-se em conversas privadas, experiências locais. Hoje a única tendência emocional consegue contaminar milhões e milhares de pessoas. A ansiedade tornou-se um produto altamente viral, viralizado para caraças. Vais ao TikTok, pesquisas anxiety, não sei das coisas, tu vais encontrar muita coisa sobre isso. E não é coisa boa. Não é coisa do que vem-me na alma. Não, é coisa no sentido de eu preciso de me sentir mal. O cansaço tornou-se reproduzível. Estados emocionais começaram a funcionar quando milhares de pessoas começaram a publicar diariamente o que estão emocionalmente destruídas, ou exaustas, ou incapazes de lidar com a própria vida. E isso deixa de funcionar apenas como uma expressão individual e torna-se uma atmosfera psicológica muito mais profunda. E pior que profunda, coletiva. O cérebro humano aprende emocionalmente através da repetição social. Quanto mais consumimos imagens, vídeos, narrativas de colapso emocional, mais começamos a interpretar a nossa própria experiência através da linguagem. O problema começou tudo quando a internet deixou de funcionar como um espaço de compreensão emocional e passou a funcionar como uma máquina de exposição emocional permanente. Redes sociais recompensam com intensidade. Plataformas digitais dependem das retenções e da necessidade de continuidade. As emoções fortes geram continuidade e retenção. A raiva produz comentários. A tristeza gera identificação. A vulnerabilidade gera uma extrema de partilhas. E acreditem em mim, porque estas plataformas tipo TikTok e Instagram não estão nem aí. Até o YouTube, mano. Eu estou no YouTube, mas é verdade. Não estão nem aí para o que é o de interesse do bem-estar psicológico. O objetivo é apenas manter utilizadores envolvidos durante o maior tempo possível.
O estudo publicado pela psicnetapa.org demonstrou que a exposição contínua a conteúdos emocionalmente negativos nas redes sociais pode aumentar sintomas depressivos de ansiedade, especialmente em jovens adultos e adolescentes, que utilizam plataformas digitais como uma forma de validação social. Outro estudo da AP relacionou o consumo excessivo das redes sociais a um aumento da fadiga emocional, comparação emocional, negativa neste caso, e uma hiperconsciência psicológica, quase como se eu soubesse tudo o que está acontecendo na minha cabeça e eu não consigo lidar com isso. Nós não estamos a viver apenas as nossas emoções, estamos constantemente a assistir às emoções do outro e nós já fazemos isso no dia a dia, não precisamos de uma tela para nos comprovar que estamos a fazer isso. E acredita em mim, o nosso cérebro não foi feito para processar o que é do outro, muito menos o que é problema nosso. Então imagina ter que processar o problema do outro. Isso ajuda a entender bastante porque é que a geração atual parece simultaneamente e extremamente consciente emocionalmente. Quase como se sempre soubesse o que fazer numa situação emocional, mas estava sempre emocionalmente incapaz. Não consegue lidar com as suas emoções, mas consegue lidar muito bem com a emoção do outro e explicar o que é que está a acontecer. Nunca houve tanta capacidade de nomear sentimentos, mas também nunca existiu tanta dificuldade em saber senti-los e regulá-los. De uma forma saudável, é claro. A internet criou uma cultura de introspecção constante, onde é muito confundida com o crescimento emocional, o que é muito engraçado. Porque as pessoas passam horas a analisar cada reação psicológica, cada comportamento afetivo, cada trauma potencial, como se compreender inteiramente o outro seja o seu fim de vida. Até porque entendemos intelectualmente uma emoção não é equivalente a curá-la. Porque a emoção pode vir de onde vocês quiserem, da alma, do coração e de outros sítios. Mas a tua cabeça de certeza não regula a emoção. Porque tu ainda nem sequer sabes regular. Ninguém sabe regulá-las. São coisas que vêm à tona, chorar vem à tona, rir vem à tona. Então, porquê é que tu estás a querer entender intelectualmente uma coisa que é da tua alma? Mas aí é que está. A autoconsciência excessiva também pode tornar-se numa prisão mental profunda. Estudos da Stanford University sobre ruminação psicológica, ou seja, ficar a matutar sempre na mesma coisa, e mostram que uma observação contínua dos próprios estados emocionais pode se intensificar na ansiedade e na depressão. O que é muito curioso, porque entender as coisas não é um mecanismo real de resolver a emoção. É o primeiro passo, mas não é uma coisa resolvida e pronto, está feito, entendi porque é que eu estou a chorar, acabou. Não, ainda tem muita coisa a se tratar para saber o porquê, para entender porque é que eu deveria chorar ou não. A consequência cultural disto foi o nascimento de uma geração extremamente competente em descrever a própria dor, mas progressivamente incapaz de existir fora dela. O sofrimento deixou de ser algo apenas experienciado e passou a ser lentamente observado para funcionar como um eixo identitário, quase como a pedra angular da minha personalidade. Basta observar a forma como muitas pessoas se apresentam online, perfis inteiros construídos em torno de diagnósticos psicológicos ou traumas pessoais. Expressões clínicas como attachment issues, burnout, disassociation. Eu nunca consigo dizer essa palavra, disassociation. Anxiety disorder ou trauma response passaram a ser utilizadas como se fosse uma categoria de personalidade. E a linguagem terapêutica saiu dos consultórios e entrou magicamente na cultura digital. Isto não significa que as dores não existam, não significa que as dores são falsas. Pelo contrário, significa que é uma geração que vive a níveis reais a pressão psicológica associada. Principalmente associada à precariedade económica, à sobrecarga informacional, ao isolamento digital, à ansiedade sobre o futuro. É verdade, nós todos passamos por isto. No entanto, um relatório da Organização Económica da Cooperação do Desenvolvimento demonstrou que o crescimento significativo de sintomas de ansiedade e depressão em jovens após a pandemia, especialmente devido à insegurança laboral e à exposição digital excessiva. Ou seja, isto não é à toa.
depois da pandemia, que foi um momento em que estivemos enclausurados em casa, não estivemos a fazer nada, e do nada um monte de gente começa a ficar com depressão e ansiedade, também tem a ver com não poder sair à rua. Tem. Mas tem a ver muito com o tempo passado nas telas. E é o seguinte, isto podia não ser um problema. Saber dos diagnósticos, estar informado, pode não ser um problema. Mas o problema, de facto, aparece quando o sofrimento deixa de ser uma experiência humana e transitória, como todas as pessoas passam. E passa a funcionar como a principal estrutura do ser. Que é bizarro. Porque imagina, é bizarro eu ter que chegar a alguém e dizer assim: olha, o meu nome é Beatriz e este é o meu diagnóstico, este é aquele. Mas infelizmente tem que acontecer porque o povo está tão habituado a não entender que as pessoas agem porque agem, que precisa de uma razão para agir. Existe também uma razão cultural para esta obsessão contemporânea com o trauma. Gerações mais novas crescem numa época extremamente individualista. Antigamente, grande parte da identidade vinha de estruturas coletivas, relativamente estáveis, religião, comunidade local, família extensa, sindicatos, tradições culturais e perspectivas no futuro mais lineares e mais exatas. Hoje tu podes ser tudo. Hoje muitos jovens vivem a realidade fragmentada, quase como se economicamente precária e socialmente instável. E o trabalho é instável também e depois não sabe o que fazer porque pode fazer qualquer coisa que não consiga e que talvez consiga. Não sei se me dei a entender. Até porque vamos reparar aqui uma coisa. As relações são mais frágeis. O futuro, permanentemente ameaçado por crises económicas, alterações climáticas, colapso social, muitas coisas, guerras e etc. Quando estas estruturas externas deixam de se fornecer uma identidade consistente à pessoa, uma rotina diária bem organizada, as pessoas começam inevitavelmente a construir uma identidade a partir da experiência emocional interna. E aí é que entra, porque o trauma é aquela fendinha pequenina da tua vida que parece tão pequenininha e tu não sabes que lá embaixo está um poço enorme, oferece uma narrativa estável de um mundo caótico. Pois, se o sofrimento fornece uma coerência psicológica, uma razão para estar triste, por que não seguir, já que está tudo fragmentado? A internet de 2010 foi um palco central para esta transformação cultural. Plataformas como o Tumblr. Nossa, não se fala deste falecido. Não se fala deste falecido. Ajudaram tanto a construir esta estética inteira baseada na melancolia romantizada, baseada em fotografias dessaturadas, poemas sobre o vazio existencial, referências constantes à autodestruição emocional, glamorização das olheiras, isolamento e apatia. Era bizarro. A tristeza começou a ser consumida visualmente. Ou seja, saiu daqui e foi para o Pinterest. E quando o sofrimento ganha estética de uma forma suficientemente apelativa, ele deixa de parecer tão doloroso quando começa a parecer profundo. Tornam-se referências centrais desta cultura que representa uma emocionalmente intensa. Aliás, obras como A Redoma de Vidro, Girl Interrupted e Lana Del Rey muitas vezes tornam-se referências centrais da cultura porque representam esta tristeza, um tanto quanto altamente estilizada. E não me levem a mal, o problema nunca foi a existência destas obras. A arte sempre explorou o sofrimento humano. A questão está na forma como a internet as transformou e trabalhou, tornando a dor numa identidade aspiracional. Pessoas emocionalmente destruídas passam a ser vistas como complexas, interessantes, misteriosas e até mais autênticas. Enquanto a estabilidade emocional parecia banal e superficial. A cultura visual da internet começou então a produzir uma espécie de glamorização silenciosa da deterioração psicológica. Olheiras tornam-se um símbolo de profundidade emocional. Eu não durmo porque fico a pensar. A exaustão é um traço estético. Quartos desarrumados passam a representar uma autenticidade emocional. A figura da pessoa emocionalmente destruída que começou a ser associada a uma sensibilidade artística. A inteligência ou a intensidade humana. Isto teve um impacto particularmente forte em adolescentes, porque a adolescência é precisamente aquele momento em que estamos a ser construídos.
estamos a construir a nossa vida. Estudos sobre a influência mediática realizados pela Universidade do Cambridge demonstram que jovens expostos continuamente a conteúdos romantizados, de sofrimento emocional, tendem a associar a tristeza com uma profundidade psicológica quase de uma validação social. Este fenómeno liga-se diretamente ao conceito de vulnerabilidade performática, estudado por investigadores da cultura digital e do comportamento online. A vulnerabilidade performática acontece quando as emoções reais começam simultaneamente a funcionar como uma apresentação social. A pessoa sofre genuinamente, mas também aprende quais as formas de sofrimento que são mais reconhecidas, mais partilháveis, mais validadas online. E isto cria um ciclo psicológico bizarro, onde a exposição social contínua reforça a própria identidade a ser construída em torno desta exposição. Um estudo da HBR.org analisou como as redes sociais incentivam a curadoria emocional, levando utilizadores a selecionar e representar de forma estrategicamente visível o que eles sentem. O resultado é uma cultura onde até a autenticidade torna-se performática. O fenómeno do oversharing também desempenha um papel enorme nisto. Nunca houve uma geração tão habituada a expor detalhes íntimos da própria vida emocional para audiências massivas. Pessoas publicam crises de ansiedade em tempo real, relatam términos amorosos detalhadamente, transformam discussões familiares em conteúdo para documentar colapsos psicológicos que instantaneamente, o que barra a fronteira do que é extremamente privado para um espetáculo público de circo. Um estudo do Pew Research Center demonstrou que jovens adultos frequentemente associam a exposição emocional online à sensação de pertença e validação social. Acontece que isto é um problema enorme, porque a exposição contínua também pode impedir processamento emocional estável, porque quem está do outro lado da tela também é humano e também sente e também maltrata. A geração atual vive num estado em que quase não consegue não estar em uma auto-observação psicológica. As pessoas analisam continuamente os próprios comportamentos, as reações das emoções, tudo precisa de explicação. E eu enquadro-me nisto. A timidez transforma-se em um trauma, a insegurança é um distúrbio, o cansaço vira burnout, a solidão converte-se imediatamente em uma crise existencial. A cultura contemporânea criou uma relação extremamente intensa na autoanálise. O filósofo Byung-Chul Han descreve isto na Burnout Society como uma sociedade em exaustão, onde os indivíduos pressionados não apenas por produtividade económica, mas também por uma gestão emocional constante. Segundo Han, a modernidade digital produz sujeitos que se exploram psicologicamente, a si próprios, uma tentativa interminável de otimização pessoal, quase como se tivesse de dar um upgrade urgente. O resultado é uma fadiga emocional crónica. Existe ainda outro fenómeno moderno importante, a patologização crescente da experiência humana normal. Emoções naturais passam a ser constantemente interpretadas com linguagem clínica e isso é perigoso. Sentir-se perdido aos 20 anos deixa de ser parte normal do crescimento e transforma-se imediatamente em uma crise identitária completamente severa e aguda. A insegurança amorosa converte-se em um trauma attachment response. A timidez transforma-se automaticamente em uma ansiedade social. Isto não significa que estes distúrbios psicológicos não existam. Mas deixem os distúrbios de lado e agarrem o que vocês estão a sentir e vão a um médico. É que a internet criou um ambiente em que qualquer desconforto emocional precisa imediatamente de um rótulo psicológico, porque senão tu não és válido. E quanto mais pessoas se definem através destes rótulos, mais difícil se torna imaginar a identidade fora deles e mais difícil é a vida para quem tem estes rótulos clinicamente comprovados. Existe também um fator económico nisto tudo, que é impossível ignorar. O capitalismo contemporâneo transformou um sofrimento em mercado. A saúde mental tornou-se uma indústria multimilionária. Conteúdo sobre traumas gera monetização e isso gera dinheiro. Vídeos de healing journey, rotinas de autocuidado, relatos traumáticos, podcasts sobre ansiedade e estéticas e blá 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 blá. É a central da economia digital.
Até a ideia de curar-se ganhou uma linguagem visual estética específica. Cafés minimalistas, journaling, que é uma coisa que eu amo, mas olha, foi tornado nisto. Playlists melancólicas, rotinas silenciosas, imagens de cuidado produzidas. É uma vulnerabilidade emocional. O sofrimento moderno precisa de visualmente ser consumível para circular eficazmente online. A própria indústria do bem-estar psicológico começou a funcionar muitas vezes através da ansiedade contínua. Influências de saúde mental recebem muito mais com a produção constante de conteúdo emocionalmente intenso. Aplicações de meditação, terapia digital, que é um perigo, coaching emocional, que é outro perigo, e produtos de autocuidado movimentam milhares de milhões de euros por ano. Um relatório da McKinsey & Company estimou que a sua economia global do wellness ultrapassava atualmente vários bilhões de dólares. Tipo, só vários bilhões de dólares. O problema não é procurar ajuda, o problema não é querer ser ajudado, muito pelo contrário. Está no facto de que o sofrimento, se for tornado em algo simultâneo de experiência coletiva, torna o seu mercado lucrativo. E ao mesmo tempo, existe uma certa solidão estrutural profunda por trás desta hiperexposição emocional. A internet criou uma ilusão. Uma ilusão de intimidade constante. Mas a exposição não é mesmo uma conexão humana genuína. Publicar sobre o teu sofrimento pode gerar, e quase de certeza vai gerar momentaneamente, sem necessariamente produzir compreensão real. Estudos da Universidade da Pensilvânia mostram a associação entre uso intensivo de redes sociais e aumento de sentimentos do isolamento social. Especialmente entre jovens que substituem interações presenciais pelo consumo passivo por conteúdos online. A geração atual fala intensamente sobre as emoções e mesmo assim continua profundamente solitária. E essa solidão é agravada por outro fenómeno contemporâneo, a substituição da comunicação real por audiência. Redes sociais criam uma sensação constante de visibilidade, mas isso é mentira. Não significa necessariamente que tens alguém emocionalmente disposto a te ajudar. Pode haver uma alma boa genuína, pode. Mas mais vale dizer um médico. Uma pessoa pode receber milhares de milhões de visualizações em um vídeo, mas podes continuar-te a sentir, de facto, isolado na vida real. Porque a internet é morta. A internet não é humana. E quanto à validação social, depende completamente das reações digitais rápidas. Muitas pessoas começam-se a sentir uma necessidade de manter o sofrimento continuamente visível para continuarem a ser relevantes aos olhos dos próprios círculos online. O aspecto mais inquietante de tudo isto é sem dúvida a dificuldade em imaginar a identidade fora deste sofrimento, como se já não houvesse mais nada sobre ti. Imagina, passas anos a dizer que tu não gostas de alface. E de repente, um dia provas e dizes, não, mas isto é bom. Tu vais desmentir a tua vida toda para provar que já gostaste alguma vez de alface? Não vais. És muito orgulhoso para isso e tens muito medo. Porque talvez o teu amigo não goste de alface também. E vai julgar-te. Porque vocês tinham um clube de quem odiava alface. É uma comparação parva. Mas quando uma pessoa passa anos a definir-se através disto, curar-se parece uma perda de individualidade. A pergunta deixa de ser como é que eu ultrapasso isto? E passa a ser lentamente, mas quem sou eu sem isto? E essa pergunta é psicologicamente mais devastadora. Porque a própria identidade, mesmo dolorosa, oferece uma estabilidade. O trauma não. O trauma é uma coisa que não deveria ser familiar. O sofrimento fornece uma narrativa coerente num mundo em que não tens razões para estar triste. Tu até as tens, mas não consegues acreditar que as tens. Tu querias isso. No fundo, esta geração não transformou a personalidade e o trauma por superficialidade ou narcisismo. Transformou o trauma porque cresceu em um ambiente digital que recompensa a exposição emocional contínua. A hiperconsciência psicológica, a estetização da vulnerabilidade. Aprendemos a traduzir as emoções como conteúdo, antes mesmo de aprender a processá-las silenciosamente.
E agora vivemos numa cultura onde muitas outras pessoas já não sabem distinguir completamente o que sentem. Se sentem dor, tristes. E performar dor é importante, porque conseguir existir socialmente dentro da internet torna-se o teu caminho. E isso é perigoso.